Olá pessoal, muito boa tarde. Eu tenho feito uns vídeos, basicamente ultimamente, a relatar a minha recuperação da minha lesão, da ruptura dos meus tendões dos quadríceps. Portanto, chama-se bilateral, ruptura do tendão do quadríceps. Mas resolvi fazer este vídeo. Não tem nada a ver com isso e obviamente muitas questões têm surgido por causa deste coronavírus e eu gostava de fazer um vídeo também um pouco elucidativo, também do que tenho estudado, porque quem me conhece e quem me segue sabe que eu gosto de estudar tudo aquilo que acontece em termos de fisiologia, e acho que é importante todos nós cada vez mais termos a consciência do que estamos a fazer, do que andamos a fazer e principalmente voltarmos a certas bases a nível alimentar e a nível higiênico que se perdeu ao longo do tempo e que se acabou por desleixar. Portanto, este vídeo não tem nada a ver com treinos, não tem nada a ver com recuperação da minha lesão. É um vídeo informativo para quem quiser ouvir. Bom, isto é assim, em relação a este coronavírus, como toda a gente já sabe, isto é um vírus basicamente um bocado parecido com o vírus da gripe. Ele funciona de uma maneira muito diferente. Isto é um vírus que já foi catalogado em 1960, portanto, para vocês verem, não é novo. Já houve um surto em 2002, depois houve um surto em 2012. Portanto, 2002 foi na China, 2012 foi na Arábia Saudita, e todos eles com taxas de mortalidade bastante superiores a este. Por exemplo, o SARS teve uma taxa de mortalidade de por cada 100 pessoas morreram 35. Portanto, este ainda continua no número que não chega a 4 em cada 100. Portanto, como vocês veem, existe ainda uma taxa de mortalidade muito baixa. Isto só para contextualizar. Portanto, como é óbvio, as pessoas fazem muitas comparações entre as outras doenças, morre-se de cancro, morre-se de tabaco, morre-se de álcool, morre-se disto e daquilo, números muito maiores. Portanto, isto que acontece é que foi uma coisa que apareceu e que surgiu e que há quem diga que foi criada, há quem diga que sofreu uma mutação, enfim. Não vou entrar nessas polémicas, tenho a minha opinião, mas acho que por aqui não é isso que interessa. O intuito deste vídeo é mais um intuito de dar um pouco mais de conhecimento às pessoas. E além disso é um vídeo em português, que eu os últimos vídeos tenho feito em inglês. E é um vídeo em português exatamente para tentar chegar também aos meus amigos, à minha família e às pessoas que me seguem em Portugal. Portanto, a diferença basicamente deste vídeo para os outros vídeos é que realmente eu quis dar uma opinião em relação ao que está a acontecer, principalmente na Europa. Há várias coisas que é importante perceber. Eu acho que existe um grande exagero da comunicação social, principalmente da mídia, do social media, existe um grande exagero. O que não quer dizer que as pessoas não tenham que ter cuidado, atenção. Mas nós não temos que ter cuidado só por causa do Covid-19. Nós temos que ter cuidado por causa da SIDA, nós temos que ter cuidado por causa da influenza, nós temos que ter cuidado por causa de todas as doenças que são transmissíveis. Virais, bacterianas, seja lá o que for. Portanto, isso é assim, isto está aqui, o que isto está aqui nos está a ensinar a todos está-nos a ensinar a ser muito mais cuidadosos nas nossas relações pessoais, nos nossos cuidados de higiene e, acima de tudo, no nosso fortalecimento em termos de sistema imune, seja ele adquirido, seja ele inato. Nós temos dois tipos de sistema imune. Temos o sistema imune inato, que é aquele que nós nascemos, que já quando somos bebés e estamos na barriga da mãe já o temos. Depois temos aquilo que adquirimos, que é um bocado modificado pelo que nós chamamos em fisiologia pela epigenética, ou seja, pelos hábitos que nós temos. E é isso, talvez seja aí que eu queira bater um bocadinho na tecla, e acho que é isso que nós podemos controlar. Quem foi que fez o vírus eu não posso controlar. Quem espalha o vírus, podemos dar conselhos para as pessoas para não fazer determinadas coisas, sim, podemos, é verdade. Mas
não podemos controlar. Eu não posso controlar se uma pessoa espirra para o ar, eu não posso controlar se uma pessoa espirra e põe as mãos numa maçaneta de uma porta quando eu vou agarrar a seguir, eu não posso controlar isso, mas posso controlar aquilo que eu faço, a minha comida, os meus suplementos, os meus estilos de vida, as vezes que eu lavo as mãos, as vezes que eu higiene as minhas mãos com substâncias alcoólicas, com uma porcentagem sempre superior a 70%. Portanto, e no fundo um bocado aquilo que eu venho aqui neste vídeo tentar explicar às pessoas. É importante perceber que normalmente a influenza, a diferença deste vírus para o vírus da influenza é que o vírus da influenza é um vírus que sofre mutações todos os anos. Este vírus aparentemente sofre mutações muito mais rápidas, portanto, mas isso também só um virologista que poderá explicar isso melhor. Ou seja, a influenza é um vírus que nós chamamos de vírus lineares. São vírus que chegam, têm um determinado tipo de comportamento e nós mais ou menos sabemos como é que ele vai agir. Portanto, é um vírus que tem um comportamento linear. Aparece, tem um surto e desaparece, que sofre uma mutação, volta a aparecer no ano a seguir, mas tem um comportamento mais ou menos previsível. Este é completamente alinear. Este é um que pode aparecer 50 casos num dia, como pode aparecer 5.000. Ninguém consegue perceber bem o porquê. Ele sofre mutações muito rápidas. E a diferença realmente do vírus da influenza para este vírus é que o vírus da influenza, o que ele faz é, o vírus da influenza ele ataca o nosso sistema imune, ele coloca o nosso sistema imune numa situação de fraqueza, e quando nós somos atacados por algum tipo de bactéria ou algum tipo de fungo ou mesmo outro vírus, nós acabamos por ter a doença consequente ao vírus de influenza. Ou seja, o vírus de influenza per se ele não nos faz doente, ele faz-nos enfraquecer o sistema imune que nos leva a ter uma segunda doença. Portanto, basicamente é assim que o vírus da gripe funciona. Portanto, ele faz-nos ter uma segunda infecção e não é diretamente aquele vírus. Este vírus não funciona assim. Este vírus funciona, ele ataca umas enzimas que se chamam, portanto, não sei se vocês, portanto, explicam mais ou menos o que é um vírus. Um vírus é uma coisa que, como é que é dizer? Eu vou dizer uma palavra que provavelmente há quem concorda e quem discorda. Os vírus não estão vivos. Portanto, o vírus só vive quando é dentro de uma célula. O vírus é uma substância. Basicamente a gente chama a eles, é como se fosse uma esponja, é como se fosse um detergente, um solvente. Portanto, o vírus é um solvente. É um solvente. Nós criamos vírus através das bactérias, nós criamos vírus, mas pronto, não vou entrar nesse campo dos vírus que nós criamos e que é um solvente, e não interessa. Mas este vírus é um vírus que ataca uma enzima, que é uma enzima conversora da angiotensina ou do angiotensinogênio 2, onde a maior parte desta enzima, onde ela atua nos pneumócitos. E o que é que acontece? Ela faz com que o pneumócito, que é onde há a transação do oxigênio para o dióxido de carbono, quando nós inspiramos e realmente o ar entra, e a seguir expiramos dióxido de carbono, ao atacar esta célula. Portanto, repare, o vírus entra dentro da célula, ele não fica na membrana celular. Lembra-se que as células têm duas linhas de gordura, por isso é que é muito importante a gente suplementar com o ômega 3, porque o ômega 3 fortalece a membrana celular. Portanto, a maior parte do ômega 3 nós temos na membrana celular e no caso do DHA no cérebro, na banha de mielina, mas isso é outra conversa. Agora, nós temos à volta da célula, temos essa membrana, e o vírus, este Covid-19, ele não ataca, ele entra na membrana, ele entra no receptor, liga-se ao receptor e entra e ataca o núcleo. E é no núcleo que ele se multiplica. E agora sim ele tem um ser vivo, onde ele vai buscar o DNA, o RNA, tanto o DNA como o RNA, e as mitocôndrias dessa célula. Por isso é que a gente diz que o vírus não é um sistema vivo, não se pode dizer que está vivo. Ele só reage quando entra dentro de uma célula. E começa-se a multiplicar dentro da célula usando as mitocôndrias da célula. Portanto, é a nível nuclear que ele funciona. Pronto, é assim, basicamente, para dar uma explicação rápida do que é este vírus, porque há muitas pessoas que não sabem. Eu vejo muita gente explicar aqui, mas ninguém entra em pormenor para perceber estas diferenças. E é por isso que este vírus ataca especificamente as vias respiratórias aéreas e depois passa para os pulmões. Porque ele normalmente é assim, os vírus normalmente eles entram
pelas mucosas. Pelos olhos, ou pela boca, ou pelo nariz, portanto, são as várias mucosas que nós temos. Ele entra pelas mucosas. E entrando pelas mucosas, ele aloja-se nessas mucosas. E é por isso depois, nas coisas que eu vou dizer um bocado mais à frente, tem um bocado de sentido porque é que ele se aloja nas mucosas e porque é que eu estou a explicar isto. Ele normalmente aloja-se nas mucosas durante uns dias. Ele fica ali 2, 3, 4 dias. E depois é que passa para os pulmões. E é nos pulmões que ele encontra a tal enzima conversora da angiotensina 2. E é aí que ele vai atuar. Portanto, é nessa enzima que ele vai atuar, fazendo com que os pneumócitos não consigam fazer a troca de oxigênio. Portanto, eles quando abrem e a gente inspira e o oxigênio vem e depois nós expiramos. O problema é que quando esta enzima está comprometida, ela compromete o funcionamento do pneumócito, o pneumócito começa nós inspiramos, ele abre, ele depois fecha e depois não consegue abrir. E depois normalmente existem dois tipos de sintomas. Ao início normalmente é uma tosse seca, depois pode evoluir para altos fluidos, portanto começa a haver muito fluido a nível do intestino. Desculpa, a nível do pulmão. Portanto, isto para explicar o quê? Isto para explicar que ao haver esta como é que dizer, comprometimento desta enzima e depois passar para o comprometimento do pneumócito, é aí que há o problema desta doença. O problema desta doença, a maneira como ele funciona, diferente dos outros, é a nível da insuficiência respiratória. Portanto, e o que é que acontece? E por que eu estou a explicar isto? Estou a explicar isto porque então as pessoas estão todas a pensar que vão adquirir o vírus e que a probabilidade de adquirir o vírus e morrer é como, sei lá, é como a gente meter a chave na porta e abrir. É uma coisa que a gente acha que é lógica. Opa, então temos todos que evitar o vírus porque... Eu só vos digo uma coisa, eu acho que muita gente, os casos de vírus que nós dizemos que existe, seja em Portugal ou seja na Europa, na minha opinião, são apenas 10%. Aquilo que é divulgado é apenas 10%. E sabem porquê? Não é porque as pessoas estejam a mentir. É porque as pessoas estão contaminadas e não sabem. Uma pessoa que tenha um bom sistema imune pode estar contaminada com o Covid, lida com o Covid, tem uma ligeira constipação, tem aqueles efeitos de constipação, de gripe normal, passa, acabou, segue. Nunca na vida ela passa para a cabeça ter o Covid-19. Né? E se calhar ainda anda a fazer todos os procedimentos para não voltar a ter. E este vírus, atenção, que este vírus também tem uma grande diferença em relação em relação ao vírus da influenza, porque há estudos, já há casos na China de uma pessoa ter 2 vezes o Covid. Ou seja, a pessoa sobrevive, a pessoa apanha o Covid, é tratada, o Covid morre, e passado uns dias volta a ter outra vez, dá outra vez positivo. Portanto, é quando o vírus da gripe, como eu disse, ele ataca o sistema imune, e o nosso sistema imune desenvolve anticorpos para atacar o vírus. Este vírus não ataca o sistema imune, ele ataca o sistema imune indiretamente. O nosso sistema imune depois vai ter que tentar trabalhar para conseguir bloquear esta ação, porque assim todos os vírus são controlados pelos natural killers e pelos macrófagos, que são células do nosso sistema inato, são células que a função delas é atacar vírus, não é? Às vezes as pessoas às vezes estão com gripe ou estão com isto, tomam antibióticos, e os antibióticos não atacam vírus, não é? Antibióticos atacam bactérias, não é? Portanto, isso não faz qualquer sentido. As pessoas dizem, ei, estou com gripe, estou a tomar antibióticos, e eu fico a olhar para a pessoa, está bem, estás a tomar antibióticos para quê? Se é bacteriano, se é viral, não é bacteriano, não faz grande sentido, mas tudo bem. E isso também depois acaba por lesar a microbiótica intestinal, e isso depois leva a outras coisas. Também podia-se falar aqui e vou falar nisso mais tarde. Mas pronto, para não tornar o vídeo muito, muito longo, onde eu quero explicar um bocadinho mais eu quero dar algumas dicas para as pessoas terem um bocado mais de, sei lá, serem um bocadinho mais realistas na maneira como lidam com isto. Eu acho que aquilo que os governos estão a fazer tem um bocado de sentido. Acho que há certas e determinadas medidas que deviam ser tomadas, mais por uma questão de contágio, como por exemplo, acho que se devia fechar as fronteiras. Isto não é nenhuma ideologia de direita, como eu já vi muita gente dizer, que as pessoas de direita é que pensam em fechar fronteiras e pensam nisto e pensam naquilo. Eu acho que isso é uma completa estupidez. Acho que fechar fronteiras e limitar os agrupamentos de pessoas
E quando digo fronteiras tem a ver com desde barcos, dos portos, cruzeiros e aviões, não é? Portanto, não adianta fechar a fronteira e depois deixar o avião chegar, não é? E vir aviões de Itália e continuar a vir aviões de Itália para o Algarve, para Lisboa, para não sei o quê, ver a cidade e andarem a passear e provavelmente estão contaminados, porque como eu disse, há 10% de pessoas que sabem que foram fazer o exame do Covid e que têm Covid e dizem, há 200 e tal, 300 e tal, 400 e tal casos em Portugal. Pois, na minha opinião, há 4.000 ou 5.000. Podem ter a certeza que há. E o problema do Covid é que ele ataca uma faixa etária. Portanto, quanto mais a pessoa tem uma faixa etária mais elevada, mais letal ele se torna. Este vírus, ao contrário da gripe, é engraçado numa coisa. Ele não ataca crianças até aos 10 anos. Ou a taxa é muito, 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 muito baixa. Ele ataca a partir dos 10 anos. E, obviamente, as pessoas a partir dos 65, 70 anos é quando são mais suscetíveis. Porquê? Porque ela já tem uma patologia. Portanto, o que este vírus faz, o quê? É enfraquecer. Repara uma coisa. A partir do momento em que é um comprometimento das células, dos alvéolos e dos pneumócitos, das células dos pulmões, nada no corpo acontece. Não é? Nós necessitamos de duas coisas para viver. Nós necessitamos de energia, pode ser glicose, glicogênio, cetonas, ou seja lá o que for, e necessitamos de oxigênio. As nossas células funcionam, as células cancerígenas é que só funcionam com glicose. Agora, uma célula normal funciona com um substrato energético e o substrato de oxigênio. Portanto, se não houver oxigênio, se não houver oxigênio suficiente, começa a haver falência de alguns órgãos. Porquê? Porque essas células não recebem o nutriente, nós podemos estar a comer, não recebemos o nutriente, ou seja, recebemos a glicose, mas não recebemos o oxigênio. Estão a entender? E aquela célula, por insuficiência de oxigênio, vai falecer. Se for 2, 3, 4, 5 milhões de células num rim, vai fazer uma falência renal. Isto para dizer o quê? Isto a gente costuma dizer que normalmente a gente quebra sempre pelo nosso elo mais fraco. Né? Se nós temos um coração fraco, é o coração que vai ser atacado. Se nós já temos problemas pulmonares, ou fumantes, ou pessoas que trabalham em fábricas, pessoas que estão expostas a toxinas, é os pulmões que vão falhar em primeiro lugar. Como pode ser o rim, como pode ser, portanto, é assim que funciona. Eu não vi nenhum vídeo aqui basicamente a explicar isto, não é? Eu acho que isto é interessante, porquê? Porque a gente ouviu falar do Covid e depois ouvimos falar de todo o social media a fazer do Covid como se fosse uma segunda SIDA, onde nós estamos todos perto da apanhar e que ela anda no ar e que nem sequer é preciso ter sexo, que aquilo vem e que nos mata a todos. Não, e acho que é preciso explicar, elucidar as pessoas ponto por ponto o que é que o vírus faz, o que é que ele ataca, como é que as coisas são, como é que no corpo a gente consegue modificar. Eu acho que é importante perceber isto, porque se não se percebe isto, andamos todos aqui a falar de coisas que não sabemos. E os médicos estão a fazer um trabalho, como sempre, extraordinário, não é? Enfermeiros, bombeiros, pessoas da distribuição, enfim, autoridades, polícia, GNR, enfim, nem vou aqui elucidar porque tinha que tirar o chapéu a todas essas pessoas que são de uma grandeza que gostava muito que o nosso governo tivesse essa grandeza e esse altruísmo, e continuamos preocupados com as rendas das casas, continuamos preocupados em que a renda da casa caia, que a água seja paga, que a luz seja paga, que tudo seja pago, que a segurança social todos os meses das empresas seja pago, os empresários não têm direito a fundo de desemprego, portanto, se fecharem os restaurantes, fecharem os ginásios, fecharem todos os negócios, não tem fonte de rendimento, não tem como pagar o empregado depois vai para o Tribunal de Trabalho, vai se queixar que o patrão não paga, quer dizer, e é isto que acontece, não é? Portanto, eu acho que temos que ter uma atitude um bocadinho diferente. Acho que o nosso governo devia ser um bocadinho mais altruísta e devia realmente começar a cancelar tudo o que fosse rendas, tudo o que fosse pagamentos, pelo menos por esta fase, porque ninguém sabe o dia da manhã, porque é assim, tanto pode morrer o senhor com 70 anos que está no hospital, como pode morrer o Primeiro-Ministro, como pode morrer o Presidente da República. Portanto, este vírus já mostrou que ninguém é superior a ninguém. Nós podemos ter muitas medidas que podem, sinceramente, que é aquilo que eu vos vou dizer agora, que vos podem realmente ajudar e que podem realmente melhorar o vosso sistema imune, mas vocês não sabem. Há muitas pessoas que têm insuficiência cardíaca e não sabem, há pessoas que são pré-diabéticos e não sabem, há pessoas que têm insuficiência renal e não sabem, os rins não doem, não é? A gente não sabe. Estão a entender? E de repente apanhamos um vírus, temos 30, 40, 50 anos, pensamos que estamos saudáveis, às tantas. Como eu costumo sempre dizer aos meus amigos, 95% de vocês estão resistentes à insulina, portanto todos vocês estão bem encostadinhos a serem diabéticos, tipo 2. Vocês não sabem, vocês continuam a comer as vossas comidas, os vossos banquetes, os vossos erros alimentares, continuam a dormir mal, continuam com essas coisas todas que nós já sabemos, e
Um dia aparece um vírus deste e quem matou foi o coronavírus. Quando o que matou não foi o coronavírus, foi os maus hábitos alimentares que nós destruímos o rim, porque as células do rim não são regeneráveis, a gente não regenera as células do rim, faz-se uma lesão no rim, não se recupera, a gente pode recuperar um fígado, até um certo grau, mas não podemos recuperar um rim. É a mesma coisa com as células cardíacas, ou seja, acabamos por causar problemas durante toda a nossa vida com os nossos maus hábitos, não é? Fumamos, bebemos álcool, achamos que aquilo não faz mal nenhum, e depois o que acaba por acontecer é quando aparecem estes coronavírus, depois as pessoas morrem e dizem, morreu do coronavírus. Não morreu do coronavírus. O coronavírus é um vírus como outro qualquer. O que ele fez foi, ele atacou a célula necessitou de oxigênio, não teve oxigênio suficiente, porque os pneumócitos estão a funcionar como deve ser, devido a esta inibição desta enzima conversora. O que é que acontece? Depois falta oxigênio naquela célula, a célula entra em falência, uma célula, 2, 3, 4, 5 milhões de células entram em falência, acabou, morreu o órgão. Morre o órgão, morre a função. Morre a função, acabou. Portanto, é assim que funciona a morte com este coronavírus. Agora, isto basicamente para explicar tecnicamente como é que funciona, não é? Agora, também sem entrar em grandes, acho que isto foi bastante esclarecedor e eu quero apenas que isto fosse esclarecedor e não demasiado longo. Já está a ser demasiado longo e gostava de fazer um vídeo de 5 minutos e já passou dos 20 minutos. Mas basicamente é para todas as pessoas com pouco conhecimento perceberem como é que isto funciona e o que é que nós podemos fazer. Portanto, é apenas uma falta de oxigênio. O que acontece é a diferença deste vírus para os outros vírus. Portanto, principalmente o vírus de influenza. Espero que isto tenha ficado mais ou menos claro. Pronto, há coisas que nós obviamente devemos ter em conta. Acho que nós, o lavar das mãos constantemente, principalmente com soluções alcoólicas, é uma solução que nós temos que continuar a fazer, não é só agora, porque todos os vírus têm essa particularidade de se transmitir pelas mucosas e as mãos devem ser feitas lavadas, principalmente meia hora, de uma hora, depende da profissão que a pessoa tem. Por exemplo, uma pessoa que trabalha num ginásio, que toda a gente pega nos mesmos halteres ou na mesma máquina, milhares de vezes por dia, pois se calhar essa pessoa tem que lavar as mãos de meia hora ou de 20 em 20 minutos, né? Porque nunca sabe com quem está a tocar. Entrar em quarentena acho que é também imperativo, portanto fazer a quarentena faz todo o sentido, pelo menos para travar o surto. Pelos estudos que têm vindo a público e a maneira como se tem controlado em sítios como em Macau, tem sido o grande segredo deles tem sido realmente a quarentena. Portanto, acho que isso daqui devia ser já decretado pelo governo. Acho que estamos a perder tempo, acho que todos os países a chegar a essa conclusão e nós estamos com poucos casos, ou seja, acho que ainda não há nenhum caso mortal em Portugal, mas vai haver, não. É assim, metam uma coisa na cabeça, isto não vai acabar amanhã. Isto não vai acabar amanhã. Isto vai continuar. Vão morrer pessoas. Porque é a consequência natural. Principalmente pessoas das faixas mais velhas ou pessoas com patologia já, como eu já expliquei. Portanto, agora, há que ser positivo, há que ser proativo, há que ter atenção. E acho que o governo, que é aquilo que nos representa, tem que ter uma atitude completamente diferente. Tem que ter uma postura proativa e não sempre subserviente da Europa, subserviente da América, subserviente de tudo e mais alguma coisa. Só depois dos outros fazerem que a gente faz. Que é para o caso daquilo da barraca, os outros fizeram primeiro. A gente só fizemos porque os outros fizeram. E é sempre assim esta política que nós seguimos e acho que está na hora da gente também começar a ter um bocadinho mais de atenção em quem votamos. Mas isso é outra conversa. Mas pronto, este vídeo é basicamente para esclarecer como é que funciona o vírus e basicamente para dar algumas indicações. Portanto, acho que a primeira indicação realmente é ser muito mais higiene. Ter muito mais higiene, lavar, desinfetar, ter sempre uma solução aquosa, perto de quando se lava a louça. Mesma coisa quando se lava a louça, a gente lava a louça com detergentes. O detergente normalmente mata os vírus, mas podemos jogar um bocadinho de spray, como eu faço, que eu acabo de lavar a louça, eu mando um bocado de spray. Quando vou de spray de álcool, não é? Portanto, eu ponho álcool dentro de um recipiente com álcool e mando umas gotas, uma sprayada, chama lá como é que se chama, para a louça, e quando vou comer faço a mesma coisa, mando um bocado de spray, depois já ponho a comida lá dentro, portanto, limpo o álcool para ter, portanto, principalmente em fases como é o inverno, que são fases onde há muitos vírus, e agora nesta altura do Covid. Pronto, isso basicamente é parte de lavar as mãos. Depois, obviamente, ter cuidado onde é que nós tocamos, especialmente em pessoas, portanto, não haver os handshakes, portanto, tentar não entrar em sítios com muita gente, portanto, realmente entrar em quarentena foi aquilo que eu disse. Acho que o melhor é não entrar em quarentena, por todas estas medidas, se nós entrarmos em quarentena, acabam por si só, pela quarentena em si, acabar por ser uma consequência. Portanto, nós estamos em quarentena, obviamente não vamos ter com pessoas, portanto, obviamente não há este perigo. Mas acredito que depois da quarentena as pessoas começam a ser um bocado negligentes, e ao serem negligentes acho que estas medidas devem continuar
portanto, a persistir. Depois, acho que é muito importante, nesta altura, beber sempre umas bebidas quentes, principalmente chá de gengibre, várias vezes ao dia. O vírus, segundo aquilo que nós temos a informação, ele fora, portanto, se ele é uma célula acoplada, volto a dizer, ele só sobrevive com uma célula. Quando ele entra dentro de uma célula, ele só, portanto, sem uma célula acoplada, ele não consegue viver com temperaturas superiores a 26 ou 27 graus. Portanto, vamos imaginar que eu adquiri o vírus, esse vírus fica alojado, como eu disse, nas vias aéreas respiratórias, portanto, fica na minha traqueia, fica nas minhas amígdalas, fica no nariz, fica seja lá onde for. E eu, ao beber constantemente uma bebida quente, vou matar esse vírus. Portanto, essa é uma das medidas que vocês podem usar. E o chá de gengibre tem esse efeito vasodilatador e tem um efeito nas vias aéreas respiratórias superiores. Portanto, é uma solução que facilmente faz um chá de gengibre e várias vezes ao dia bebe-se. 2, 3, 4 vezes ao dia de estômago vazio. Depois, o que é que nós também podemos fazer? É assim, eu acho que é muito importante nós estimularmos o nosso sistema imune com coisas que não temos feito ultimamente, não é? Existe uma vitamina que é a vitamina D, principalmente a vitamina, na sua forma, vitamina D3, que é o colecalciferol. Portanto, o colecalciferol é uma vitamina que não é uma vitamina, é uma hormona, como toda a gente sabe, chama-se vitamina D3, mas não é. É uma hormona porque é produzida por nós. É uma hormona aquela, quando os raios ultravioleta batem na nossa pele, tocam no colesterol que existe na nossa pele, portanto, o raio ultravioleta tem um comprimento de onda que, ao contrário do UVA, não entra tão dentro da pele, portanto ele fica apenas na camada superior da pele, e esse colesterol que nós temos é convertido através de uma série de processos que vai depois ao rim, vai depois ao fígado e é convertido depois em vitamina D3. Portanto, só que nós não vamos ao meio-dia para o sol, 15 minutos, com 70% do nosso corpo exposto todos os dias e portanto, entre 15 a 30 minutos, depende do tom da pele da pessoa, não fazemos isso, não é? Tem-se uma fobia ao sol, foge do sol, as pessoas não vão ao sol. Não, se for já de praia, tens que ir às 10 da manhã ou até às 10 e depois às 2 da tarde. Pois é realmente aí que existem os raios UVA, e são os raios UVA que fazem as rugas e que fazem o câncer de pele e que fazem outras coisas. Portanto, fazem nós perdemos colagênio, faz nós perdemos elastina, faz perder ácido hialurónico, faz perder uma série de coisas. Portanto, são os raios UVA porque são mais compridos. Nós temos 3 tipos de raios: UVA, UVB e UVC. O UVC fica na camada do ozono, chega cá em baixo, os UVB chegam cá em baixo, os UVA penetram na pele. São esses que realmente fazem mal. E nós temos a mania de pôr cremes, e quando nós pomos cremes, o que é que os cremes fazem? Os FPS, eles protegem apenas dos raios UVB. Portanto, ou seja, nós estamos, como eu acabei de dizer, os raios que fazem mal são os UVA, e a gente põe creme protetor contra os UVB, que são os que fazem bem. Sim, senhor, muito, muito inteligente. Nós temos que usar cremes que tenham PPD e não SPF, mas isso é outra conversa. Portanto, ao contrário, ou seja, para não ter esse problema, nós temos que suplementar com vitamina D3. O problema da vitamina D3 é que a vitamina D3 é uma vitamina lipossolúvel. Portanto, ela é do grupo das vitaminas lipossolúveis, são aquelas dissolvem-se em gordura, devem ser sempre consumidas, elas necessitam de bilis para ser absorvida pelo corpo humano. Portanto, têm que ser sempre consumidas com algum tipo de gordura. Portanto, quando se toma vitamina D3, pode-se tomar 2 vezes ao dia. Eu normalmente aconselho, claro que depende de pessoa para pessoa, há muitas opiniões, mas numa situação como esta, nunca menos do que 20 mil unidades por dia. Nunca menos de 20 mil unidades por dia, porque eu acredito que todas as pessoas hoje em dia estejam, normalmente o nível desejado é acima de 60 nanogramas por decilitro de sangue e ninguém está sequer a 20, portanto, ninguém está a 20, portanto nós temos de estar acima de 60 e se nós não suplementarmos pelo menos com 20 mil unidades internacionais de vitamina 3 por dia, junto com algum tipo de gordura, portanto, com uma colher de óleo de coco, com ovos com algum tipo de gordura saturada, essa vitamina não é absorvida. Portanto, acho que a vitamina D3 ela é fundamental, ela controla as panecells, que são células que existem no nosso intestino, que têm uma função muito enorme no sistema imune. Elas controlam mais de 10% do nosso genoma, nós temos cerca de 23 mil genes ativos, nós temos 157 mil expressões génicas, e a vitamina D3 controla 3 mil genes e mais de 50 mil expressões génicas. Portanto, para vocês terem uma noção do que é realmente a vitamina D3 faz, a hormona D3, não gosto de chamar a vitamina D3, portanto é muito importante que nós suplementemos essa vitamina D3
principalmente em alturas como esta. Outra coisa que é muito importante suplementar nesta altura, e acho piada que hoje por acaso estava a ver um estudo onde realmente foi encomendado um estudo na cidade de Wuhan, na China, onde eles encomendaram 50 toneladas de vitamina C. E acho piada ver isso. Portanto, eles agora estão a experimentar vitamina C intravenosa para tentarem ver se o coronavírus realmente, porque todos os vírus são inibidos pela ação da vitamina C. Como vocês sabem, a vitamina C é uma vitamina que é produzida por muitos animais, mas nós, o ser humano, perdeu a capacidade de converter a glicose, porque a vitamina C, que é o ácido ascórbico, ele é basicamente um subproduto da glicose. Nós tínhamos uma enzima, há uns milhares de anos atrás, que convertia a glicose em ácido ascórbico, em vitamina C, e perdemos essa enzima. Portanto, por exemplo, uma cabra, só para vocês terem uma noção, uma cabra produz aproximadamente 13 mil miligramas, 13 mil, estão a ouvir bem, 13 mil miligramas. E quando está doente chega a produzir até 10 vezes mais. Portanto, ouçam o que eu estou a dizer. E uma cabra não é mais pesada que um ser humano. Portanto, só para terem uma noção, ela chega a produzir 130 mil miligramas de vitamina C quando está doente. Portanto, atenção a esses suplementos de vitamina C que vocês tomam 500 miligramas também, porque isso sinceramente não vai fazer nada. Agora, a vitamina C também tem uma maneira de tomar, não é? Porque vocês chegarem, ok, este gajo está-me a dizer para tomar 130 miligramas de vitamina C. Não estou a dizer isso, estou a dizer que acho que uma dose de 10 mil nesta altura é o ideal. Agora, o problema da vitamina C é que ela é hidrossolúvel, ao contrário da vitamina 3 que é lipossolúvel, esta é hidrossolúvel, esta dissolve-se em água. Portanto, é muito fácil ter diarreias, é muito fácil a pessoa perder água. Portanto, tanto que a gente costuma dizer, que, mesmo em culturismo, que o melhor diurético natural é a vitamina C. E então o que é que a gente faz? Nós dividimos essa dosagem em 5 doses diárias, portanto é de 2.000 unidades, mas depende de pessoa para pessoa. Atenção, se vier aqui alguém ouvir isto não é nenhum conselho médico, isto é apenas a minha opinião e nem vale a pena estar aqui a dizer isto, mas é a realidade, isto não estou aqui a armar-me em médico, nada disso. Isso é apenas os estudos que tenho feito, tenho lido, que tenho visto pessoas, de clientes meus durante toda a minha vida, experimentado em mim também e vi que resultou portanto, acho que deviam tentar. Portanto, 10 mil unidades, perdão, 10 mil miligramas de vitamina C por dia, divididos em 5. E outra coisa muito importante perceberem é que a vitamina C, como ela é derivada da glicose, do açúcar, ela compete no mesmo transportador. Portanto, isto quer dizer o quê? Se nós tomarmos vitamina C com carboidratos, ela não é absorvida. Ok? Ela vai para o intestino, vai criar osmose e vai criar diarreia. E aí não é absorvida. Portanto, convém tomar a vitamina C sempre de estômago vazio. Ok? Portanto, na minha opinião, comecem com 1000 a cada toma e 3 em 3 horas, que ela tem uma semivida muito curta. Há estudos que dizem que ela não dura mais de 10 minutos, portanto, só para vocês verem. Mas vá, portanto, lembra-se que a semivida é sempre o valor total. Por exemplo, eu tomo 1000 miligramas, ela, se tiver uma semivida de 3 horas, ao fim de 3 horas, tem metade da dose, por isso é que se chama semivida, não é? Portanto, ainda tenho metade da dose do meu sangue. Portanto, basicamente é isso, usar a vitamina 3, usar a vitamina C, estômago vazio. Em casos onde há tosse seca, não recomendo. Em casos onde há tosse com expectoração, recomendo, portanto, tomar aquilo que nós chamamos a N-acetilcisteína, que é o NAC. A N-acetilcisteína, ela ajuda a diluir, ajuda a dissolver o muco, portanto, aquele excesso de muco que vai também dificultar a respiração da pessoa. Ela é diluída com esse NAC, portanto, a N-acetilcisteína numa dose de 1800 miligramas por dia, portanto 600 miligramas dividido em 3 tomas, vai ajudar nesses casos. Portanto, se for tosse seca não faz qualquer sentido. Se a tosse começar a ser, isto tanto dá para coronavírus, como outra gripe qualquer, como uma tosse normal. Portanto, se a gente vê que está com tosse com expectoração, não se metam com medicamentos. N-acetilcisteína é um aminoácido, cisteína, ok? Portanto, N-acetilcisteína tem um etil, tem alguma coisa que faz transportar melhor a cisteína, chama-se N-acetilcisteína. Portanto, é um aminoácido, isto são medicamentos, porque nós estamos aqui a falar sobre vitaminas, são coisas completamente naturais, ok? Outra coisa que é muito importante, que eu acho que é muito importante tomar nesta fase, são 30 miligramas de astaxantina. A astaxantina, segundo alguns estudos, é muito superior à vitamina C como antioxidante. Atenção, hein? Portanto, a vitamina C tem um papel importante, como eu disse, nos vírus,
E a astaxantina é um antioxidante a nível geral, não só nos vírus. Portanto, a astaxantina é muito mais forte, tem muito mais espectro, ataca mais coisas do que propriamente a vitamina C, apesar de eu achar que a vitamina C é uma vitamina milagrosa. A vitamina D3 e a vitamina C, para mim, são medicamentos da natureza que o homem nunca vai conseguir sequer chegar perto daquelas duas substâncias. Nós devemos realmente devemos tomar. E não adianta beber sumo de laranja, porque sumo de laranja tem miligramas, tem 80 miligramas de vitamina C. Portanto, e nós não estamos a falar de 80 miligramas nem de 100 miligramas, estamos a falar de 10 mil miligramas. Portanto, tinha que se beber muitos sumos de laranja, e esses sumos de laranja têm muita frutose e iam criar cirrose hepática não alcoólica. E isso é outra história. Mas pronto, basicamente é isso. Depois, obviamente, o nosso intestino tem que estar forte. O nosso intestino tem que estar forte e nós temos que usar probióticos. Convém escolher um probiótico que tenha pelo menos umas 10 cepas, que faça com que nós tenhamos uma maior... Comprar um probiótico só com uma cepa, comprar um lactobacillus, comprar um bifidus, comprar só um não faz grande sentido. Portanto, comprem um probiótico que realmente que tenha várias cepas, porque os probióticos são realmente as bactérias boas que atuam no nosso intestino, que nos protegem. Lembra sempre que o intestino é a porta do nosso corpo, não é? Portanto, a gente pensa que a gente mete a comida pela boca, mas a comida entra pela boca e sai por outro sítio, não é? Portanto, ela só entra no nosso corpo se o intestino assim o achar que deve entrar, ou se estiver permeável, não é? Se estiver hiperpermeável. Portanto, mas isso é outra conversa, também se pode fazer um vídeo em relação a isso. Portanto, quando aquilo que nós chamamos os leaky guts, que é quando o intestino está permeável, ou seja, quando os enterócitos que supostamente deviam estar juntos têm a tight junction comprometida, eles abrem. Então abrem, e depois aquilo que não devia entrar, portanto, as vilosidades, que é onde realmente é absorvido os minerais e as vitaminas, elas abrem e então entra tudo para dentro da corrente sanguínea, e depois nós temos que mandar uma série de componentes do nosso sistema imune. O nosso sistema imune ataca toda aquela zona, estamos sempre com o intestino inflamado, e o intestino também não sente dor, não sentimos dor, acabamos por sentir que engordamos, não sabemos porquê, temos dores nas articulações, não sabemos porquê, estamos com dor de cabeça constante, não sabemos porquê, temos manchas na pele, não sabemos porquê, temos acne, não sabemos porquê, temos insuficiência renal, não sabemos porquê, e isso tem tudo a ver com o intestino. Por isso é muito importante que a gente fortaleça o intestino. Portanto, um suplemento também se pode usar, é a comida dos enterócitos. Portanto, as células do nosso intestino delgado chamam-se enterócitos, e a comida que os enterócitos usam para serem fortes é a glutamina. Portanto, a L-glutamina, que é um aminoácido muito importante, também pode ser usado, portanto, junto com os probióticos. Pronto, basicamente é isso. Depois, as últimas duas indicações que eu tenho para vos dar é realmente reduzir o consumo de açúcar, porque os pantogénios, tudo o que é pantogénios, eles funcionam com açúcar. Portanto, tudo o que seja bactérias ruins, tudo o que seja pantogénios, portanto, tudo o que seja coisas portanto, da mesma forma como as nossas células funcionam com açúcar, as células cancerígenas funcionam com 10 vezes mais açúcar. Portanto, a diferença de uma célula cancerígena para uma célula normal é que a célula cancerígena, ela deixa de viver uma vida aeróbia, portanto, ela deixa de funcionar com oxigênio, portanto, ela multiplica-se e não necessita mais de oxigênio, mas necessita 10 vezes mais açúcar para sobreviver. Por isso é que quando as pessoas morrem de cancro, morrem magrinhas e o cancro cada vez está maior, porque ela absorve toda a glicose que existe no corpo do açúcar, e uma das coisas que também usa é a glutamina, mas isso depois também é outra conversa. Nesses casos de cancro não recomendo a glutamina, mas pronto. Isto só para explicar que portanto, reduzir o açúcar nestas fases, porque o açúcar destrói completamente o intestino, destrói o sistema imune. O açúcar é comida para os agentes negativos do nosso corpo, para os pantogénios. Portanto, é fundamental reduzir o consumo de açúcar e produtos que se transformam em açúcar. Portanto, comer pão não é açúcar, mas acaba por se tornar um açúcar, não é? O sonho do pão, quando chega a adulto, é ser um carboidrato simples, não é? Portanto, reduzir realmente o consumo de açúcar, realmente reduzir bastante, principalmente nessas fases. Quer a pessoa esteja com uma gripe, quer a pessoa esteja com um coronavírus, seja como tiverem, baixar o consumo de açúcar. Portanto, isso é fundamental. O que o açúcar faz no corpo humano é indescritível. E depois o açúcar glica com a hemoglobina, ou seja, nós já estamos com insuficiência respiratória. Ou seja, já no nosso pulmão, o nosso pneumócito já não consegue fazer a troca gasosa, portanto, entre o oxigênio e o dióxido de carbono. Depois, quando a hemoglobina vem, que é o transportador do oxigênio e do dióxido de carbono no nosso corpo, quando ela vem, em vez de vir vazia para receber o oxigênio, vem com o carboidrato, vem com o açúcar, não é? Vem glicada. Portanto, ou seja, ela já vem cheia. Ou seja, nós, em vez de usarmos 100% da nossa hemoglobina para transportar oxigênio, usamos 20%, porque o resto de 80% ela não transporta de açúcar.
Portanto, ela glicou. A partir do momento em que glica, o sangue torna-se quase um caramelo. Se vocês viram o sangue de um diabético, é peganhento. Portanto, não é tão líquido como uma pessoa normal. Isso é devido ao processo de glicação. Se nós misturarmos uma proteína com um carboidrato, se vocês misturarem o leite com açúcar e mexerem, aquilo cria um caramelo. Né? Esse processo de caramelização no corpo humano chama-se glicação. Portanto, tudo o que seja vasos pequenos, ou seja, imagina